Grandes movimentos vão acontecer nos próximos dias que podem impactar significativamente o preço da criptomoeda Ethereum. Oportunidades de long ou de short? Como aproveitar isso? É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, gurizada, a gente sabe que estamos prestes a surfar uma segunda pernada de alta em cima das altcoins, onde grandes oportunidades de assimetria de lucro podem surgir mesmo com pouco capital investido. Renan, e como você sabe disso? Justamente analisando a dominância do Bitcoin no diário, observamos aqui em um canal de baixa abaixo aqui da média móvel de 200 períodos, observamos que esse movimento foi o suficiente para o Ethereum atingir uma nova all-time high e claro que há espaço muito mais para cair. Não chegamos nem à janela ali de 6 de dezembro de 2024. Preste atenção, por exemplo, no Orders, que é justamente aqui a reunião da capitalização de mercado das top criptomoedas, excluindo o Ethereum. Não chegou ainda nem a meados de 2 de dezembro de 2024. Estamos falando de um fluxo de liquidez de aproximadamente 100 bilhões de dólares. Até aí, entendendo isso, a gente vê que se posicionar em criptomoedas que estão em narrativas fortes e com baixa capitalização de mercado, assim que esse movimento acontecer, podemos esperar bons ganhos. E quais são essas criptomoedas, Renan? Estou justamente deixando nesse vídeo dois projetos que estão viralizando, já embolsaram milhões de dólares, poder de viralização altíssimo, inserido em narrativas quentes que já estão explodindo no mercado abaixo desse vídeo, ok? Elas estão em pré-venda e entrarão com baixo market cap no mercado, com previsão de listagem em exchange de criptomoedas Tier 1. Estamos falando dos maiores produtos do mundo, como exchanges como Binance, OKX, Bybit e assim por diante. Se você quer entender mais sobre o potencial dessas duas criptomoedas baratas, onde não há necessidade de você investir rios de dinheiro para esperar grandes assimetrias de lucro, o link desse vídeo está na descrição e no primeiro comentário fixado. Esteja pronto para se surpreender com o quanto essas criptomoedas estão ganhando tração. Fala, gurizada, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Renan, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo a gente vai trazer uma análise sobre a criptomoeda Ethereum em relação aos principais dados econômicos em relação à economia americana que estão prestes a ser divulgados nos próximos dias. Você sabe quais dados econômicos são esses? Como analisar isso e, inclusive, aproveitar oportunidades de comprar Ethereum, seja em long ou abrir posições de short. Vamos interpretar isso, uma ótima estratégia, inclusive, para você ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Se você está constantemente assistindo vídeos desse canal, eu fiz uma análise em cima do discurso de Jerome Powell, uma possível fala ali, onde ele podia dar um spoiler de um possível afrouxamento da política monetária na reunião de setembro, onde você poderia, por exemplo, abrir posições de long e adivinha o que aconteceu? O mercado deu uma grande respirada. Sim, é uma ótima estratégia você surfar também ali com os dados econômicos divulgados, desde que você saiba interpretar da maneira correta. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Antes da gente avançar esse conteúdo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Sempre vou trazer análises como essa, gurizada, é muito interessante. Você tem que entender de dados econômicos aí para a gente surfar em assimetrias, beleza? O preço do Ethereum aqui nesse exato momento, 4.513 dólares. Se prestarmos atenção, em relação a ETFs, Spot à vista de Ethereum, há um fluxo líquido positivo nos últimos dias, desde o dia 21, dia 22, dia 25, dia 26 de agosto e dia 27 também. No dia 20, dia 19, dia 18, a gente observou ali um fluxo líquido negativo, claro, muitas instituições também ali e pessoas realizando lucro. Prestamos atenção aqui o volume no derivativos, com um volume de 118 bilhões de dólares, interesse aberto, somando contratos de long e short, aproximadamente aí 62 bilhões de dólares, beleza? Olha só, gurizada, analisando aqui no gráfico de 4 horas, prestamos atenção que o Ethereum seria interessante se posicionar agora nessa criptomoeda, ele pode dar oportunidades de compra melhores, Olha só onde está aqui o maior fluxo de negociação de Ethereum, aproximadamente aqui na faixa de preço de 3.750 dólares.
Observando a dominância do Bitcoin no gráfico diário, estamos aqui abaixo, né, de uma EMA de 200 períodos, sinalizando um canal de baixa, mas ainda não chegamos, né, nem ao contexto aqui do dia 7 de dezembro. Prestando atenção, né, e fazendo aqui o seguinte raciocínio, isso vai acontecer uma hora ou outra. E esse movimento, né, gurizada, já foi suficiente aí para o Ethereum formar uma nova máxima de preço. Imagina quando chegar a esses patamares, o que essa criptomoeda vai alcançar, não é brincadeira, beleza? Mas quais são esses dados econômicos importantes que estão prestes a ser divulgados? A gente sabe ali, né, que Jerome Powell, por exemplo, ele deu um spoiler, né, que sim, o Fed ele tinha margem, né, para cortar ali 25 basis points ou até 50 basis points na reunião de setembro, mas desde que esses dados econômicos que estão prestes a ser divulgados também venham acompanhando, né, o que o Fed espera, beleza? E esse primeiro dado aqui ele será divulgado no dia 29 de agosto, que inclusive é um dos principais medidores de inflação, ou um termômetro para o Fed ali sinalizar corte na taxa de juros pelo Banco Central norte-americano. Preste atenção, qual é esse indicador? É o PCE. Muito importante você estar na tela do computador, no celular, acompanhando a divulgação desse dado, porque pode surgir oportunidades de long e de short aqui. Como assim, Ana? Olha só. É o núcleo de índice de preços do PCE. Atualmente em 2,8%, o mercado está precificando em 2,9%. Se vir acima disso aqui, por exemplo, 3,1%, o mercado vai sinalizar como uma notícia muito ruim, beleza? E aí, assim que for divulgado, sim, você pode abrir posições de short, beleza? Lucrar com movimentos de venda e, claro, o Ethereum chegando em boas regiões de compra, você também se posicionar, tranquilo? Já o núcleo de índices de preço do PCE mensal, atualmente em 0,3%, o mercado está precificando que vai se manter, beleza? Se vir abaixo disso, né, gurizada? E também aqui o núcleo de índices de preço anual, também vir abaixo disso, né, o mercado vai reagir aí de maneira positiva, né, entendendo ali, sim, já uma confirmação para um corte na taxa de juros na reunião do dia 17 de setembro. Claro que também outro dado econômico muito interessante, esse é poderoso, muito forte, será divulgado aqui no dia 5 de setembro, que é justamente aí o payroll, ok? O PCE. E justamente aqui o payroll, eles são poderosíssimos, o que você deve analisar. Se esses dados de amanhã vierem conforme esperado, podemos observar ali o mercado, né, com poucas oscilações, beleza? Aguardando que justamente o payroll no dia 5 de setembro são importantes dados, né, que ainda serão divulgados antecedendo essa reunião do dia 17. No dia 10 de setembro, a gente tem aqui basicamente o IPP, e no dia 11 de setembro, a gente também tem aqui o índice de preços, né, o núcleo mensal de agosto e também o anual, ok? Então vamos aguardar aí a divulgação desses dados. Esse do dia 29, amanhã mesmo, gurizada, esse dado é muito importante, ok? Podem sim surgir muitas oportunidades aqui de você realizar lucros no curto prazo em posições alavancadas. Em breve eu vou trazer um vídeo dedicado somente apresentando, né, gurizada, essas oportunidades de lucro aqui com dados econômicos em relação à economia americana. Claro que isso vai muito de feeling também, entendendo o que pode acontecer e também pode não acontecer. E a gente tem uma parte do capital ali para arriscar justamente nessa estratégia. Por exemplo, Renan, eu tenho aqui uma exposição, $100 para abrir uma posição alavancada de 50x. Eu pouco estou me importando aqui se eu vou perder ou não. Estou entendendo que vem um dado muito ruim. Mas na divulgação desse dado eu abro um short ali, dando certo, você acertando esse feeling, meu amigo, o lucro é absurdo mesmo, beleza? Por isso que é um capital ali que a gente está disposto a queimar. Essa é uma estratégia aí que poucas pessoas falam, tudo bem, gurizada? Mas que sim, dá para ganhar muito. Entendendo por que também a criptomoeda Ethereum pode atingir novos patamares de preço, né? Muito mais aqui do que $4.949. A gente prestando atenção aqui no total 3, gurizada. Não rompemos ainda nem a região aqui, olha só.
de 2 de dezembro de 2024 e ainda ali de 2021, há muita injeção de liquidez que pode entrar no mercado cripto ainda. Claro que o Bitcoin precisa formando novas máximas e essa liquidez, de certa forma, né, migrando ali para ativos como Ethereum, altcoins e assim por diante, ok? Então, em relação ao Ethereum, o que você deve prestar atenção nesse exato momento é nesse dado que será divulgado amanhã. E lembrando, se vir muito ruim, claro que você tem que estar com o dedo, né? Até porque as instituições são muito rápidas, na hora que o dado é divulgado, eles já compram ou vendem bilhões e bilhões, e aí meio que você já perdeu ali esse movimento, beleza? Então você tem que estar concentrado. Se vir conforme o esperado, beleza? Podemos esperar poucas oscilações, até porque temos ali no dia 5 de setembro a divulgação do payroll. Esse é muito forte. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa um comentário logo abaixo. E é isso, gurizada. Sempre vou estar compartilhando aqui análises em cima da criptomoeda Ethereum, interpretando dados econômicos, porque o mercado cripto, sim, está muito sensível a dados econômicos, ok? Eu creio que você precisa prestar mais atenção em dados econômicos em relação à economia americana e inflação, em vez de, por exemplo, análise gráfica, ok? Porque a análise gráfica nenhuma vai respeitar se, por exemplo, ali a inflação estiver corroendo, enfim, e assim por diante. A gente vai esperar correções, de fato, é isso, gurizada.